Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, teste de desempenho. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Engenharia de Software e nós vamos falar agora sobre teste de desempenho. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato usa óculos de armação retangular preta, camiseta bege e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Teste de desempenho é um dos tipos de teste de software que podem e devem ser realizados durante o processo de desenvolvimento de software. Há algumas aulas, eu falei para vocês sobre estratégias de teste de software, em que nós temos que pensar nos diferentes tipos de teste, né? E nas aulas seguintes, nós falamos sobre duas técnicas de teste, o teste funcional e o teste estrutural, pensando no teste da funcionalidade, que é um dos tipos de teste. Agora, nós vamos falar sobre outros dois tipos de teste, que é o teste de desempenho nessa aula e o teste de segurança na outra aula, na próxima aula. Então, a ideia aqui não é saber se o software está fazendo a coisa certa em termos de resultado, se ele está dando o resultado correto, mas sim se ele está fazendo com um desempenho adequado e depois, na próxima aula, se está fazendo com a segurança adequada. No slide intitulado Teste de Desempenho, as informações. Teste de desempenho do software em tempo de execução dentro do contexto de um sistema integrado, realizado principalmente durante o teste de sistema, mas pode ser iniciado desde o teste de unidade, mais comum como o teste de caixa preta. Bom, mas qual a ideia, então, especificamente do teste de desempenho? É quando eu vou testar o software em tempo de execução dentro de um sistema integrado para validar se o desempenho dele em termos de carga, de tempo, de estresse, de volume, se eles estão adequados ou não. Geralmente, quando a gente pensa em desempenho, a gente pensa no tempo, mas pode ser também se o desempenho em termos de uso de recursos está adequado ou não. Então, ele pode estar dando o resultado correto, mas usando muito recurso, muito processamento, demorando muito para responder, e isso pode não ser satisfatório considerando os requisitos. Como ele precisa de um sistema integrado, ele é realizado principalmente durante o teste de sistema. Então, lá naquela espiral de 3 aulas antes, em que nós mostramos o teste de unidade, depois integração, depois validação e depois sistema, nós estamos no último nível, em geral, porque eu preciso do sistema como um todo para saber se o desempenho é bom ou não. Embora ele possa ser iniciado, sim, desde um teste de unidade. Algumas unidades são tão críticas para o desempenho do sistema, quando integrado no sistema, que o teste pode começar ali. Mas não se faz um teste de desempenho para toda a unidade, apenas para aquelas que, por algum motivo, são críticas do ponto de vista da unidade. E como ele é mais voltado, então, para o teste de sistema, a gente usa técnicas de teste de caixa preta, né? Ou seja, quais são os requisitos de desempenho que estão lá como requisitos não funcionais na especificação de requisitos. Novo slide com a informação. Focam na identificação/eliminação de gargalos que provocam lentidão ou travamento da aplicação. Bom, e aí então o teste de desempenho ele vai focar na identificação e posterior eliminação de gargalos que podem provocar alguma lentidão ou travamento da aplicação. E para isso, isso quando que ele normalmente acontece, né? Em novo slide, os tipos de sistema de alvo. Sistemas de tempo real, sistemas embutidos, aplicativos móveis, softwares web. Normalmente em sistemas de tempo real, que são aqueles sistemas, por exemplo, um sistema do metrô, de trem, que tem que responder muito rapidamente, que se der uma falha, alguma catástrofe pode acontecer.
Então, eu preciso fazer um bom teste de desempenho ali para garantir que ele está respondendo tudo certo. Sistemas embutidos, que são aqueles softwares que ficam dentro de máquinas que a gente às vezes nem sabe que tem um software ali dentro, né? Por exemplo, dentro de um micro-ondas, ali tem um sistema embutido, dentro de um carro, de um veículo, tem um sistema embutido, um software embutido, e eles também têm que responder com um bom desempenho. Aplicativos móveis, né? Hoje em dia os softwares que estão no celular também precisam ter um bom desempenho, novamente, não só em relação ao tempo propriamente dito, mas a forma que usa os recursos do celular. O celular tem pouca memória, tem pouco disco, tem processador não é tão bom, comparando com um supercomputador, então ele tem que ter um bom desempenho. E também softwares web, por quê? Porque tem muita conversa usando a internet, a rede, e aí acaba sendo um gargalo a comunicação na rede. E quais são os problemas-alvo que normalmente levam a apresentar, ser considerados defeitos, né? O que é um defeito que se procura quando se faz teste de desempenho? No slide com o título Fontes de problema-alvo, os tópicos: falta de recursos no lado do servidor, largura de banda inadequada, recursos de banco de dados inadequado, recursos deficientes do SO, funcionalidades do software mal projetadas. Outros problemas de hardware e software que podem causar degradação de desempenho cliente-servidor. Por exemplo, falta de recursos lá do lado do servidor, pensando numa arquitetura cliente-servidor. Uma largura de banda inadequada quando a gente está pensando numa comunicação em rede. Recursos de banco de dados inadequados. Você tem um banco de dados que não está atendendo adequadamente o que a aplicação precisa. Recursos deficientes do sistema operacional. O sistema operacional pode não estar atendendo adequadamente o sistema, ou a aplicação, o aplicativo. Mas também o próprio software pode estar mal projetado, a própria aplicação, né? Veja que, por enquanto, a gente estava só botando defeito nos outros. Eu tenho um aplicativo aqui que pede algo de um servidor, o servidor está com problema, a rede está com problema, o banco de dados está com problema, o SO está com problema. Não, o seu próprio software pode estar com problema, o seu próprio software pode não fazer as coisas direito a ponto de não ter um bom desempenho. E qualquer outro problema de hardware ou software que, de alguma forma, causa alguma degradação no desempenho na relação cliente-servidor. Então, a gente vai procurar vai projetar casos de teste que execute o software, o sistema, de alguma forma, a tentar encontrar problemas desse tipo de natureza, certo? No slide, o título Características básicas das técnicas de teste de desempenho. Abaixo os tópicos. 1. Entender como o sistema responde quando a carga, ou seja, número de usuários, número de transações ou volume geral de dados, aumenta. 2. Reunir métricas que conduzirão a modificações de projeto para melhorar o desempenho. Então, basicamente, nós queremos fazer duas coisas quando nós estamos fazendo um teste de desempenho. Primeiro, é entender como o sistema que eu estou colocando em teste, seja no celular, seja no computador, como esse sistema reage quando a carga aumenta. O que significa essa carga? O número de usuários, o número de transações, o volume geral de dados. Então, de alguma forma, eu vou aumentar a carga dele, e como é que eu vou observar como ele reage, né? E, além disso, eu vou reunir métricas para poder conduzir os desenvolvedores a possíveis modificações do projeto para melhorar o desempenho. Muitas vezes, o problema está no projeto. Lembra lá da aula de projeto, de arquitetura, como é que eu organizo os componentes do software a fim de ter um bom desempenho. Então, muitas vezes, o problema não é nem de codificação, mas de organização dos componentes. No slide com o título Exemplos de métricas usadas, há duas colunas. Na primeira, as informações: capacidade de resposta, tempo de espera, resposta, tempo de processamento. Na segunda, uso de recursos, uso do processador, uso da rede, uso da memória, uso da bateria. E aí, nós podemos ter diferentes métricas quando a gente está
fazendo um teste de desempenho. Por exemplo, se eu estou avaliando a capacidade de resposta, eu posso ter uma métrica que é em termos de tempo de resposta ou de espera. Demorou tantos minutos, demorou tantos segundos, ou seja, uma métrica de tempo. Ou de processamento, demorou tantos minutos para processar aquele arquivo, demorou tantos minutos para processar aquelas transações. Então, eu cliquei, demorou tantos segundos para me dar a resposta, ou eu coloquei para processar, demorou tantos minutos para processar. Isso são métricas de capacidade de resposta, mas também posso ter métricas relacionadas ao uso de recursos. Como está o uso do processador, como está o uso da rede, o uso da memória. Então, esse sistema usa tantos por cento da memória, ou usa tantos bytes da memória, o uso da bateria, enfim, são métricas relacionadas ao uso e não ao tempo de processamento. Ambos, tanto de capacidade de resposta quanto de uso de recursos, estão relacionados ao teste de desempenho. E aí, quando eu estou fazendo o teste de desempenho, existem então algumas perguntas que eu quero responder, e essas perguntas é que vão me direcionar na elaboração, no projeto dos casos de teste. Novo slide intitulado Perguntas a serem respondidas e as perguntas. 1. O tempo de resposta do servidor degrada a tal ponto em que se torna notável e inaceitável? 2. Em que ponto, em termos de usuários, transações ou carga de dados, o desempenho se torna inaceitável? 3. Quais componentes do sistema são responsáveis pela degradação de desempenho? 4. Qual o tempo médio de resposta para usuários sob uma variedade de condições de carga? Por exemplo, uma primeira pergunta. O tempo de resposta do servidor, ele degrada a tal ponto em que se torna notável e inaceitável? Então, eu preciso fazer casos de teste que vão forçar o servidor para saber quando que ele vai se degradar a ponto de se tornar perceptível e inaceitável. Lembra quando eu estava falando em termos de defeito de código, que os defeitos estão lá, a questão é, eu vou encontrá-los ou não? Porque eu nunca vou não vou conseguir provar que o software está livre de defeitos. Aqui é similar. Vai chegar um ponto em que o tempo de resposta do servidor se torna inaceitável. A questão é, eu vou conseguir colocar tanta carga a ponto disso acontecer ou em algum momento eu vou me dar por satisfeito? Não, eu já coloquei carga suficiente e ainda o servidor está respondendo bem. Mais carga do que isso nunca vai acontecer mesmo, então eu não preciso seguir adiante. Agora, se eu insistir, uma hora vai acontecer. A questão é se eu preciso insistir ou não. Enfim, a segunda pergunta é em que ponto esse desempenho se torna inaceitável? A terceira pergunta, quais componentes do sistema são responsáveis pela degradação de desempenho? Uma vez que eu entendi quando a degradação ocorre, a outra pergunta é, ok, ocorre nesse ponto, com essa carga, mas por que ela ocorre? Quais os componentes estão contribuindo para essa degradação? Qual o tempo médio de resposta para usuários sob uma variedade de condições de carga? Uma outra pergunta, um pouco similar às anteriores, uma vez que eu coloco um tanto de carga, ou um outro tanto de carga, ou um tanto de carga ainda maior, em diferentes condições de carga, o que muda para o usuário? São perguntas que eu posso querer responder. Em novo slide, a continuação das perguntas. 5. A degradação do desempenho tem um impacto sobre a segurança do sistema? 6. A confiabilidade ou precisão do aplicativo é afetada quando a carga no sistema aumenta? 7. O que acontece quando são aplicadas cargas maiores do que a capacidade máxima do servidor? Seguindo aqui com outras perguntas, a degradação do desempenho tem um impacto sobre a segurança do sistema? Bom, agora eu já estou ligando com o próximo teste, que é o teste de segurança. Mas as coisas são interrelacionadas. Talvez eu tenha um problema de segurança porque eu estou forçando demais em termos de carga do sistema. Será que isso acontece? Nesse caso eu estou fazendo um teste de desempenho, aumentando a carga e talvez isso atrapalhe na segurança. A confiabilidade ou precisão do aplicativo é afetada quando a carga no sistema aumenta?
será que o resultado passa a ser errado se eu aumentar muito a carga, né? Então, a raiz quadrada que estava sempre dando o resultado correto passa a dar um resultado errado, porque eu estou sobrecarregando o sistema. 7. O que acontece quando são aplicadas cargas maiores do que a capacidade máxima do servidor? O servidor, em geral, ele vem com uma especificação, ele aguenta tanto. E se eu tentar forçar mais do que esse tanto? O que acontece? E, por fim, 8ª pergunta, a degradação de desempenho tem impacto sobre os lucros da empresa? É uma outra pergunta, mas isso vai estar associado indiretamente aos requisitos não funcionais do software, né? Vai haver lá algum tipo de requisito dizendo o que você tem que satisfazer do ponto de vista de desempenho. Em geral, isso pode estar associado ao que a empresa precisa para não impactar em seus lucros. No slide, com o título Tipos específicos de teste de desempenho, as informações. Teste de carga. Examina cargas reais em uma variedade de níveis e combinações. Teste de esforço/estresse. Força o aumento de carga até o ponto de ruptura para determinar com que capacidade o ambiente do sistema consegue lidar. Bom, em termos de benefício, em termos de tipos específicos de testes de desempenho, existem 2 testes específicos, né, que é o teste de carga. Então, quando você fala, estou fazendo um teste de desempenho. Teste de desempenho é um nome genérico. Talvez você esteja fazendo um teste de carga, que é quando você examina cargas reais em uma variedade de níveis e combinações. Quando você põe um tanto para processar, põe um tanto ainda maior para processar. E o teste de esforço ou estresse, que você força o aumento de carga até o ponto de ruptura para determinar com que capacidade o aumento do sistema consegue lidar. Então, o teste de carga pus um tanto, vi o que acontece. Pus outro tanto, vê o que acontece. Examine em 2 cenários diferentes. O teste de estresse, não. Você vai forçar até ele capotar. E aí você vê, bom, ele aguentou até aqui. Tá? Então, tem uma diferença aí, pode ser tênue, mas existe. Então, se você falar que você está fazendo um teste de carga, você está testando em diferentes situações, mas você não espera que ele capote. Agora, se você fala, estou fazendo um teste de estresse, você realmente está estressando o sistema. Você quer que ele capote e você quer saber quando que isso vai acontecer. Novo slide com o título Teste de esforço e/ou estresse. Abaixo as informações. Exemplos de ações para colocar o sistema em condições extremas. Executar vários softwares ao mesmo tempo. Infectar o sistema com vírus/malware. Obrigar o sistema a processar grandes quantidades de transações. Armazenar volumes excessivamente grandes de dados no dispositivo. E quando você pode, que tipo de ações, né, você faz para colocar o sistema nessas condições extremas? Para fazer um teste de estresse, por exemplo. Executar vários softwares ao mesmo tempo, infectar o sistema com vírus, obrigar o sistema a processar grandes quantidades de transações, armazenar volumes excessivamente grandes de dados no dispositivo. Às vezes a gente acaba fazendo isso com o nosso pobre computadorzinho, né? Sem achar que está fazendo um teste de estresse e às vezes ele capota, né? Mas enfim, é você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, forçando cada vez mais, abre mais, abre mais, abre mais, executa mais, processa mais. É claro que de uma forma sistemática, né? Porque depois, a hora que ele capotar, você quer saber o quanto ele aguentou. Não é uma forma aleatória. Em algum momento ele não aguentou mais. Tá. Do que adianta se você não souber o que exatamente fez, qual é a carga exatamente que ele aguentou aquele sistema. No slide intitulado Referências às informações. Delamaro, M.E., Maldonado, J.C., Gino, M., Introdução ao Teste de Software, segunda edição, Rio de Janeiro. Elsevier, 2016. Pressman, R.S. e Maxim, B.R., Engenharia de Software, uma abordagem profissional, nona edição, Porto Alegre, AMGH Editora Limitada, 2021. Bom, gente, isso então, uma visão geral sobre teste de desempenho, para ajudar vocês no entendimento desse tipo de teste específico. E as referências para essa aula foram o livro de Engenharia de Software, uma abordagem profissional dos autores Pressman e Maxim, de 2021. Esse é uma edição mais nova do que a gente estava vendo nas aulas anteriores, nona edição. E também o livro
é organizado pelos autores Delamar, Maldonado e Gino, de 2016, segunda edição nesse caso. Ok? É isso então, e obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda, revisão Marina Bragiato, consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.